Olá pessoal, então vamos dar sequência a esse vídeo que vai servir para a nossa aula agora de domingo. Embora esse vai ser curtinho porque eu já vou só finalizar, tá bom? Você pega aí a revista na página 10, a gente vai fazer só o último tópico agora, só o último parágrafo, para a gente fechar o pensamento e você fica livre, tá bom? Para você dar a sua aula da maneira melhor que você achar, mas dentro dessa perspectiva, nós precisamos responder aos nossos alunos essa questão de que verdadeiramente o Sermão do Monte tem uma grande relevância, até porque, irmãos, nós somos chamados por Deus, nós somos vocacionados como luz do mundo e sal da terra. E para que essa função nossa, né, como sacerdócio real, povo adquirido por exclusividade, como aqueles que vão carregar o nome do Senhor e toda a glória de Deus na face da terra através das nossas vidas, é importante nós vivermos o Sermão do Monte na íntegra, tá bom? O Sermão do Monte vivido na íntegra pelos discípulos de Cristo é a manifestação da verdade do Evangelho na vida do ser humano, ok? Então, isso precisa ser dito para os seus alunos, porque nós precisamos testificar do reino de Deus em nós. Nós não podemos exigir dos outros aquilo que nós não queremos fazer. Nós não podemos querer enfiar na goela dos outros as nossas posições religiosas, né? As nossas posições de cunho eclesiástico da igreja, obrigando uma porção de coisas, se nós mesmos não estamos dispostos a nos render ao reino de Deus. E aí a gente fica perguntando, bom, peraí, se eu não estou disposto a me submeter ao reino de Deus, a ser súdito desse reino, a ser um cidadão deste reino, do reino de Deus, através de uma vida dedicada ao Senhor da minha vida, que é Jesus, que é o próprio Deus pelo seu Espírito, então não adianta eu ficar tentando fazer com que as pessoas que nem nasceram de novo venham a fazer aquilo que eu não estou disposto a fazer. Fica uma contradição e fica uma coisa muito ruim. E é por isso que a igreja tem dado mau testemunho, mostrado aí no dia a dia, de que a igreja está vivendo uma fachada. E não foi isso que Jesus nos ensinou. Jesus nos disse que nós deveríamos ser luz desse mundo e sal da terra. Nós somos. E para que isso aconteça, nós precisamos exercer o Sermão do Monte na íntegra, tá bom? Então, continuando aqui no último parágrafo da nossa revista, na página 10, né? Eu vou ler para você aqui. Jesus proferiu o Sermão do Monte para aqueles que já eram discípulos e, portanto, também cidadãos do reino de Deus e filhos da família de Deus. Irmãos, Jesus proferiu e ensinou o Sermão do Monte, não foi para aqueles que não eram discípulos, não foi para aqueles que não decidiram seguir a Jesus. Jesus chamou os seus discípulos e vai ensiná-los o Sermão do Monte, porque ele já tinha chamado, essas pessoas já estavam chamadas e agora elas faziam parte, elas eram cidadãs do reino de Deus e precisavam apenas aprender agora a se conduzir, e o padrão seria o Sermão do Monte, tá certo? O alto padrão estabelecido só é apropriado por tais pessoas. Já foi falado isso no outro vídeo, e você precisa reiterar isso, bater muito com os seus alunos. Não há possibilidade de se viver o Sermão do Monte se não houver o novo nascimento, se essas pessoas não fazem parte do reino de Deus, não há. E se entre nós existem pessoas que dizem que o Sermão do Monte não pode ser vivido na íntegra, essas pessoas precisam ser levadas ao pensamento de que talvez elas não façam parte do reino. E aí fica o perigo. E aqui fica um perigo muito grande. Porque se elas não fazem parte do reino de Deus,
provavelmente elas também não nasceram de novo. Elas fazem parte da igreja, elas são membros de carteirinha da igreja, elas podem até pregar o evangelho, elas podem falar de Jesus, elas podem expulsar os demônios, elas podem fazer obras de caridade, elas podem fazer o que bem entendem dentro da situação eclesiástica da igreja, elas podem morar na igreja, elas podem fazer o que bem entendem da igreja. Porém, irmãos, elas nunca, jamais foram do reino de Deus. E é por isso que Jesus vai falar sobre isso quando ele vai dizer algo muito importante. Porque naquele momento a pessoa que está nessa situação vai dizer: mas Jesus, em teu nome eu não preguei o evangelho, no teu nome as pessoas não aceitaram ao Senhor, no teu nome eu não expulsei demônios, no teu nome eu não fiz muitas coisas, muitas obras, no teu nome eu não fiz acontecer, no teu nome eu gastei a minha vida, no teu nome... E aí, irmãos, essas desculpas, elas vão ser todas elas jogadas por terra, porque Jesus vai dizer assim: olha, meu filho, minha filha, apartai-vos de mim, porque vocês nunca tiveram relação comigo, vocês nunca tiveram intimidade comigo, porque vocês nunca nasceram de novo, vocês nunca fizeram parte do reino de Deus, vocês nunca fizeram parte do reino de Deus, no reino de meu Pai, vocês nunca fizeram parte, apesar de ter feito tudo o que fizeram. Por isso é muito importante, irmãos, nós frisarmos isso para os nossos alunos. Cuidado com a religiosidade, cuidado com as aparências. Às vezes nós estamos nos enganando quando nós deveríamos estar pensando: será que nós já passamos pelo novo nascimento? E quais são os sinais que testificam que eu já sou uma nova criatura? É importante nós frisarmos isso para os nossos irmãos, para os nossos alunos, porque, irmãos, nós estamos preparando a base para que possamos entrar nas bem-aventuranças. E as bem-aventuranças, elas vão começar exatamente nesse aspecto, de que nós somos plenamente dependentes de Deus, somos miseráveis espiritualmente para entrar no reino de Deus. E qualquer que seja a soberba, a arrogância, qualquer que seja o engano, não fluirá nesse reino. Tudo bem? Então fica aqui essa importante declaração que precisa ser passada para os nossos alunos, para que a gente desconstrua, tá bom? Para que a gente desconstrua esse conceito religioso, esse conceito hipócrita que está levando muita gente para longe das verdades do Evangelho, ok? Tudo bem? Então, o alto padrão estabelecido pelo Sermão do Monte só pode e só é apropriado para tais pessoas que nasceram de novo. Não podemos, e na verdade é impossível alcançar o status do Sermão do Monte sem o novo nascimento estabelecido em Cristo, estabelecido por Cristo em nós. Tudo bem? E aí isso é importante você frisar para a sua classe. Para finalizar essa lição de domingo agora, você vai na página 11, o final, lá o iniciozinho do parágrafo, tá bom? Quando seguimos os padrões do mais importante sermão do Mestre, quando seguimos os padrões do mais importante sermão do Mestre, ou pelo menos quando nos aproximamos dele, damos provas de que a livre graça e o dom de Deus já operaram em nós como novas criaturas. Ou seja, quando nós desejamos ardentemente do fundo da nossa alma vivermos os padrões do Sermão do Monte, ainda que seja difícil, mas que a gente esteja buscando para nos aperfeiçoar, é isso que Deus quer, o nosso aperfeiçoamento dia após dia, matar a nossa carne, matar os nossos males, e nos permitir que o reino de Deus tome conta de nós na inteireza da nossa vida. Então nós estamos entrando nos padrões do Sermão do Monte, nós estamos frutificando esse efeito dessa nova transformação, dessa transformação no novo nascimento. E é isso que Deus quer, que possamos verdadeiramente desejar, viver esse padrão do Sermão do Monte, viver
como discípulo de Cristo, abraçados nos ensinos do Sermão do Monte, para que nós verdadeiramente, como discípulos de Cristo, possamos exalar o bom perfume de Cristo em nós, que possamos também refletir a luz de Cristo em nós, para que sejamos de verdade luz para este mundo de trevas e o sal da terra, dessa terra tão insossa, essa terra que está apodrecendo. Nós, como discípulos, luz do mundo e sal da terra, nós temos essa missão, irmãos, missão. E não é uma missão para qualquer pessoa, é uma missão para os discípulos, para os que nasceram de novo e os que vivem o reino de Deus e vivem na prática a lição do Sermão do Monte na íntegra, tá bom? Então, vamos desejar isso de todo o nosso coração. O grande problema da igreja hoje é que as pessoas querem as promessas de Deus, as pessoas querem que Deus dê a elas o que elas querem, mas elas não estão dispostas a se submeterem ao reino de Deus. E aí que está o grande problema. Isso vem de cima para baixo, tá bom? Isso vem das lideranças. As próprias lideranças não estão dispostas a viverem o reino de Deus. Não é elas que ordenam, não é elas que mandam. Irmãos, a ordem vem de cima para baixo. É Deus, é o cabeça, é Jesus, o cabeça da igreja, que ordena, e todos nós devemos obedecer de forma igualitária, porque inclusive até mais do que isso, né? Os que estão acima, os que estão na liderança, esses têm que ser mais servos ainda. Há uma pirâmide invertida no reino de Deus, aonde os primeiros serão os últimos, aonde os que querem ganhar a vida perdê-la-á, aonde os que querem ser servidos, eles devem servir primeiro. Então, irmãos, nós precisamos entender esse negócio. E nós estamos nos preparando para começarmos a entrar nas bem-aventuranças. E essa lição, ela é muito importante que você possa dar essa lição com muita sabedoria, ok? Nós vamos então até aí, porque na semana que vem nós vamos estudar sobre a unidade das bem-aventuranças. Vamos entrar aí nesse tópico e vai ter as perguntas de reflexão que serão dadas só na outra semana, tá certo? Essa aula a gente terminou aqui. Na outra aula da outra semana nós vamos falar sobre a unidade das bem-aventuranças, e então vai vir aqui umas perguntas de reflexão que eu quero que vocês possam trabalhar com os seus alunos, essas perguntas, a fim de que eles possam mostrar para os professores se eles entenderam a lição, porque essas perguntas elas são tiradas da lição que foi dada, né? Dessa lição número 1, tá bom? Então fica assim acertado, queridos, que vocês possam ter uma inspiração maravilhosa do Espírito Santo do Senhor, que vocês possam ter amor pelas vidas dos seus alunos. São as suas ovelhas, tá bom? São as suas ovelhas, que vocês tenham amor profundo por elas, que vocês orem por elas, que vocês sejam o exemplo para elas, que cada um de nós que somos professores da EBD, que comece em nós darmos a devida importância a viver na íntegra o Sermão do Monte, em todas as suas facetas, em todos os seus ensinamentos, a fim de que nós sejamos para os nossos alunos o exemplo prático. Não adianta, irmãos. Acho que a pior coisa que tem é a gente ser hipócrita. E quanto mais alto que a gente, na escala, né, nessa escala de hierarquia eclesiástica, quanto mais alto, a gente tem que ser menos hipócrita. O menos hipócrita, aliás, zerar a hipocrisia, para que possamos servir de exemplo àqueles que estão sendo ensinados por nós. Então fica aqui o meu apelo para que a gente viva isso na íntegra, tá bom? Todos os professores. Eu costumo dizer, eu já falei outras vezes, nós somos uma base de 18 professores. Se nós, os 18 professores, vivermos na íntegra tudo que está aqui nessa revista, irmãos, acredite, o Espírito Santo de Deus fará algo maravilhoso em nosso meio, no meio da nossa igreja. Nós não seremos mais os mesmos, e essa igreja ela será uma potência nas mãos de Deus,
para refletir a sua glória, para refletir a glória do nosso Deus, para refletir a salvação, para refletir todas as missões que a Igreja Evangélica Ministério Cura da Alma, são diante dela propostas por Deus para nossas vidas. Então, irmãos, faça a sua parte, eu faço a minha, cada um de nós fazendo a nossa parte, certamente nós vamos chegar a um lugar maravilhoso para a glória do Senhor, tá bom? Fica com Deus, então, bom domingo, uma boa aula para todos e que vocês possam desfrutar da companhia do Espírito Santo e desfrutar também da alegria de ensinar os seus alunos e juntos estejamos construindo um corpo sólido, um corpo unido, um corpo lindo para a glória de Deus, tá bom? Deus abençoe a todos, fica com Deus, até a próxima aula, tchau, tchau.